Boa noite, a paz do Senhor. É bom estar nesta igreja. Vou falar que nem o missionário. 20 e poucos anos sou convidado para pregar. Não, mas faz uma falta tremenda, viu, queridos? Vocês são fantásticos, maravilhosos. Eu assistia pela internet com uma inveja tremenda de vocês, né? A gente participou em algumas igrejas lá, mas nada se compara com o calor e com o amor de uma família. É diferente. Família é outro negócio, e aqui é uma família. Fala para a pessoa do lado, viu, irmão? Porque você é família, né? Tem que ter intimidade. Mas eu agradeço muito para Deus, ou por Deus, ter nos dado, eu e a dona Bispa, a Bispa sem dona, essa condição de fazer parte da Aliança da Paz, de fazer parte, né, de um contexto tão especial, tão maravilhoso. Então eu agradeço cada um de vocês por participar e espero que a gente esteja junto até a volta de Jesus. Que a gente esteja unido nessa fé, nessa determinação, vivendo todas as promessas do Senhor. Deus tem promessa com a sua vida? Alguma delas ainda não aconteceu? Que bom. Pelo menos você já tem aonde buscar, já sabe o que pegar, já conhece o que é seu. Mas antes de mais nada eu preciso falar uma coisa especial, né? Há 39 anos eu trabalho com aquela senhora, né? Dou trabalho para ela. Hoje faço 39 anos de casado, né? Dona Bispa, né? Aceitou cuidar de mim, né? Cuidar de mim aí como é um jovem impetuoso, chato, penteiro, e ela casou comigo. Nós namoramos 6 anos. É pouco tempo? Já é bastante, né? Agora soma 6 anos a 39 de casado. 45. Tá bom para você? Você já viu como ela é cansada? Às vezes ela fica, eu já não tô cansada. O motivo do cansaço, né? Um marido pentelho que fica lá, né? Mas a gente juntos vencemos muitas batalhas, né? Muitas lutas, muitas dificuldades, graças a Deus. Aprendemos a conviver com a luta, né? E não perder o amor. Porque tem gente que fala, mas você não sabe, quando vem a dificuldade, aí não tem mais casamento, não vale mais a pena. Não, irmão. É aí que a gente sabe se está casado ou não. Quando vem a dificuldade é que a gente sabe se está casado. Porque quando a gente pode largar qualquer coisa facilmente, largar, não tá bom, larga. É porque você não está casado com aquela situação. Você só é amiguinho, né? Você comprou um carro, ele deu defeito, você vende ele, pronto, acabou. Põe outro no lugar e continua. Casamento não é assim. Casamento é especial. E a gente passa os momentos de tristeza, de alegria, de aprendizado. Nós não éramos convertidos. E nós nos convertemos depois do casamento. E quase que não paramos aí o casamento no caminho, porque a gente achava, pensava. Mas quando a gente conheceu a Jesus, nós entregamos nosso achar e o nosso pensar nas mãos de Jesus. E aí a coisa mudou, porque nós começamos a entender o que nós não éramos, né? Primeira coisa que tem que entender é quem você não é. Você não é do mundo, você não é da prostituição, você não é da bebida, você não é da droga, você não é da mentira, você não é de todas essas coisas, porque você agora é de Cristo. Sim ou não? Tem alguém de Cristo aí? Então entenda primeiro o que você não é, para você entender quem você é. Aí você vai viver diferente. Aí tem hora que você vai engolir seco, mas depois você vai entender, era para engolir seco, eu tinha que aprender. Aí eu aprendi, agora posso viver melhor. Então em tudo isso, eu só posso glorificar a Deus e agradecer, né? Dona Bispa, obrigado, né? Viu? Love you, né? Mas a gente viaja junto, participa junto, chora junto, ri junto. Tem 3 filhos, 3 netos e mais um pouco. Tem mais um pouco vindo lá nos Estados Unidos. Falaram para mim não falar de jeito nenhum. Eu prometi que eu não ia falar. Tá bom. Então eu não vou contar.
Nós ficamos lá um mês com o Léo, né? Fez um ano, a gente estava lá com ele. E aí de repente passou o anjo e disse lá amém, né? E aí contaram para a gente assim, ó, acho que tem gente vindo aí. Eu falei, não vou contar para ninguém, pode ficar tranquilo. Então faz de conta que você não sabe até o dia que o pastor Felipe falar, tá bom? Você não sabe o que está acontecendo, mas a gente crê nisso, que o Senhor é maravilhoso, poderoso, tremendo, glorioso, fiel, justo e verdadeiro. E a bênção dele se multiplica. Por quê? Porque filhos são bênçãos. Então netos são o quê? Duas bênçãos, né? Coisa maior. Então a gente se alegra com isso, em saber que Deus se move dia após dia, fazendo coisas tremendas, né? Então eu creio que nisso, essa mesma alegria que está no meu coração, que vai estar na sua, vai estar no seu coração, na sua vida, e você vai se alegrar demais por isso. Eu queria começar fazendo uma oração, porque você tem visto na televisão o que está acontecendo em Israel, sim ou não? É duro, não é? Porque eu falo, até o povo da Palestina, nem todo mundo lá é Hamas, nem todo mundo lá deseja matar os outros, mas fica no meio de um confronto e acaba indo e voltando, e fere de um lado, fere do outro, né? E a Bíblia diz para nós orarmos pela paz em Israel. Então fica de pé, vamos fazer uma oração pedindo a Deus que possa alcançar aquele local. Pessoas já morreram, pessoas foram, né, atrocidades aconteceram, crianças morreram do lado de Israel. Acredito que também deve ter acontecido algumas coisas assim, do outro lado, não da forma que foi como Israel, que foi premeditado, mas indiretamente também aconteceu. Então há sofrimento dos dois lados, e Deus não criou o ser humano para isso. Não foi para isso que Deus criou o homem e a mulher. Amém? Senhor maravilhoso, Deus bendito, Deus todo-poderoso, nós juntos queremos unir, Senhor, a nossa fé com a tua palavra. Senhor, em nome de Jesus, nós abençoamos aquela terra, Israel, o local onde Deus se manifesta, e pedimos agora, Pai, que o Senhor possa encontrar uma maneira de cessar essa guerra, porque muitas pessoas estão sofrendo sem terem razão para sofrer. Muitas pessoas estão ali, Senhor, sofrendo por causa de ataques, e pessoas maldosas, pessoas com um coração ruim, que estão fazendo, Senhor, em nome de uma liberdade, estão levando muitas pessoas à cova, aos túmulos, ao sofrimento, à tristeza, à destruição. Então nós clamamos agora, Pai, traz a paz em Israel, traz a paz, Senhor, em toda a faixa de Gaza. Não permita, Pai, que aqueles grupos armados, aqueles grupos de guerrilheiros, terroristas, possam, Senhor, tomar atitudes que venham a prejudicar pessoas, porque nós sabemos já o que aconteceu em outros países, tipo a França, tipo Estados Unidos, quando esse povo se move. Por isso nós clamamos agora, tem misericórdia de nós, tem misericórdia de todo aquele povo, e dá, Senhor, ali o teu sopro, tirando toda a força maligna e estabelecendo o teu poder para um novo tempo, em nome de Jesus Cristo. Passa um bálsamo nos corações dos familiares que perderam a sua família, perderam seus parentes, e traz, Senhor, uma paz absoluta, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Amém, amado? Senta aí. Nós estamos nessa série 12 por 12, e aí nós acreditamos que nós estamos falando sobre o ano que vai entrar, né? Nós estamos aqui em outubro, falando já sobre fevereiro. Semana passada o missionário esteve aqui, o pastor André esteve aqui, e ele ministrou sobre janeiro, e eu quero continuar. Vamos passar agora a mesma visão, para que a gente possa entender onde nós devemos chegar. Então eu coloquei como tema hoje, em busca da sabedoria. Fala, em busca da sabedoria. Complicado, né? Fala a verdade, o ser humano se acha o cara mais inteligente que existe, é ou não é? Se você falar com as pessoas, todo mundo sabe tudo. Se você vai falar até com uma criança, você fala, filho, não faz assim, ele fala, eu sei, pai, eu sei, mãe, é ou não é? Mas se soubesse, não fazia coisa errada. Então a gente começa a perceber que uma das coisas complicadas é encontrar o caminho da sabedoria, e isso faz que a gente pense, né? Quem busca alguém ou alguma coisa, sempre primeiro estabelece o quê? Objetivos para alcançar, para encontrar aquilo ou aquele que ele está buscando. Vamos falar, quem vai casar, acho que é mais fácil. Quem vai casar?
ele começa a pensar numa moça ou num rapaz, em alguém que ele se interessa, né? Ele começa a pensar, de repente, o que é que aquela pessoa tem que ter para fazer parte da vida dele. Você já pensou nisso? Quando você era jovem, deve ter pensado. Se ainda não arrumou um marido, uma esposa, ou se já arrumou, mas é hora de arrumar mais um, sei lá, né? Porque tem gente que ficou viúvo, tem ou não tem? Tem ou não tem? Porque o pessoal já olhou para mim, opa, como é que é arrumar mais um? Está pensando que é o rei Davi? Não, irmão, nós estamos falando sobre posicionamento. E aí nós começamos a pensar assim, quer ver? Se você fosse procurar uma pessoa para casar, me fala um item que você olha na pessoa. Caráter. Forte, direto e objetivo. Mas todo mundo olha para o caráter? Sinceramente, pode falar sinceramente. Pergunta para as meninas e para os meninos, jovenzitos aí, tal, se eles olham para o caráter. Ela olha e fala, nossa, eu adoro aquele bombadão. É caráter isso? Não. As pessoas, infelizmente, elas começam a colocar os olhos em outras coisas. Então, bonito, de boa aparência, com boas condições financeiras, amoroso, sincero, protetor, fiel, leal, com projetos para toda a família, espiritual, inteligente, sábio. E aí a gente começa a ver que tem muitos itens, poderia colocar outros itens aí no meio, e as pessoas, cada uma delas, se apegam a um item, sem muito. Você já reparou que tem pessoas que casam, e o marido, por exemplo, ele tem o hábito de beber? Não é beber um negocinho, é beber de talagada. E a pessoa casa ou não casa? E depois passa um tempo, ela fala assim, ele é um alcoólatra. Ela não sabia? E a moça, às vezes, de repente, também tem lá os seus problemas, não vou citar qual, mas tem lá os seus problemas, e de repente, depois que casa, o marido vai lá e fala, e ela... Peraí, quando você estava procurando, você teve sabedoria? Você avaliou? Porque esses últimos dois itens falaram muito comigo. Inteligente e sábio. Fala inteligente e sábio. Olha, olhando no dicionário, a inteligência está relacionada à capacidade de pensar e raciocinar de maneira eficiente. Inteligente é aquele que sabe fazer rápido, conhece aquilo, é entendido naquilo. Então, ele tem a maneira eficiente, né? A maneira de raciocinar eficiente. E o sábio? O sábio, a sabedoria envolve uma compreensão profunda e uma aplicação sensata de conhecimento para viver bem e tomar decisões ponderadas. O inteligente, ele normalmente conhece alguma coisa, mas ele vai diretamente, com objetivo para fazer. O sábio, ele vê o que ele está fazendo, aonde isso vai chegar. Como isso, a bispa às vezes até fala comigo e com outras pessoas, ela fala assim, você fez a coisa certa, mas da forma errada. Como pode alguém fazer a coisa certa da forma errada? Falta de sabedoria. Inteligência sem sabedoria. Porque nós sabemos o que é para fazer, mas muitas vezes já reparou como a gente fala com a outra pessoa? A pessoa estava fazendo alguma coisa errada, e você chega lá e senta o pau, fala e magoa, ofere e tal. Você tinha conhecimento, inteligência, mas você teve sabedoria? Não. E isso é uma coisa muito interessante. Qual a diferença entre a inteligência e a sabedoria na Bíblia? O coeficiente da inteligência, lembra do QI, né? Muda de pessoa para pessoa. Se você medir, as pessoas são diferentes no quociente de inteligência, mas a sabedoria é diferente, ela vem do próprio Deus. A sabedoria é algo que faz parte do caráter. A sabedoria é algo que você começa a aprender a lidar com ela, ou recebê-la de Deus, para transformar numa ferramenta onde você precisar, né? Há pessoas tão inteligentes, mas que até hoje não entregaram a vida para Jesus. São sábias, mas são inteligentes.
engenheiro, de repente dono de uma empresa enorme, de repente rico demais, podre de rico, como dizem aí, mas não teve sabedoria para viver com Deus. E quando morrer, vai para o beleléu, né? Para não falar inferno, né? Mas pensa nisso. Então a gente começa a sentir o que é uma coisa e o que é a outra. O que adianta ganhar o mundo inteiro se eu perder a minha alma? Inteligência sem sabedoria. Eu ganho o mundo inteiro e perco a minha alma. Espera aí. Mas ele é inteligente? Ganhou o mundo inteiro. Mas ele não foi sábio, perdeu a sua própria vida. Quando a gente começa a entender isso, a gente olha aqui no livro de Marcos, fala assim, 8:35. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do evangelho, esse a salvará. Pois que aproveitaria o homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Ou que daria o homem pelo resgate da sua alma? Porquanto qualquer que, entre esta geração adúltera, pecadora, se envergonhar de mim e da minha palavra, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos. Epa, então tem muita gente inteligente, mas ainda tem muita gente com pouca sabedoria. Se eu disse que a sabedoria vem de Deus, eu preciso entender que eu tenho que ter uma comunhão com Deus. Você está ligado em Deus, preciso entender como isso funciona, porque afinal é melhor, sei lá, vamos pensar, é melhor ser sábio ou inteligente? Os inteligentes são mais práticos e objetivos, sendo muito profundos naquilo que conhecem. Os sábios não têm a mesma profundidade de conhecimento, mas em compensação conseguem levar vários aspectos em consideração antes de fazer a sua escolha, que os coloquem em alguma vantagem sobre os inteligentes. Eu lembro quando eu comecei a ir para a igreja. Eu fui para uma igreja, era uma igreja num bairro onde tinha uma avenida e no final tinha até uma favela, então era uma igreja pequena, uma igreja razoável, humilde. E o meu pastor, ele tinha a 7ª série. E ele tinha trabalhado no metrô e coisa do tipo. Aí eu cheguei lá com faculdade, com um monte de cursos de complementares e etc, etc. Mas aí eu tinha uma enfermidade grave. E ele fez a campanha no jeito dele com Deus, e eu com a minha inteligência fui curado com a sabedoria dele. E aí você começa a entender a diferença. Ele me tratava bem e falava: nossa, Marcos, você tem uma posição, né? O terno é importado, a gravata é não sei o que, o carro é da empresa, é um carrão, papapá. Mas eu era uma pessoa doente, e ele era uma pessoa humilde, porém com uma autoridade espiritual forte. Ele conhecia bem a Deus, e eu disse que a sabedoria vem de Deus. Por isso, quando ele falou assim: nós vamos fazer uma campanha, eu falei: fazer campanha. Aí já olhei para a bispa pensando assim: nossa, o que será que a gente vai ter que fazer? Será que a gente vai ter que de pendurar no teto, plantar bananeira? Será que a gente vai ter que colocar todo o nosso dinheiro? O que nós vamos fazer? Ele falou: não, eu vou dar um palito de sorvete para cada um de vocês. Eu falei: palito de sorvete? Nem o sorvete vem? Só o palito. Aí você vai marcar no palito a enfermidade que te incomoda. Eu tinha passado por médicos caríssimos, pelo laboratório Fleury, por uns lugares assim, de muito dinheiro. E agora vem ele me orientar e dizer para mim que eu ia simplesmente fazer uma campanha com um palito de sorvete, doado, e aí tá, e aí eu pedi uma caneta emprestada, escrevi lá o meu problema, a bispa escreveu dela, tal. Aí ele fez uma oração e falou assim: ó, nós vamos estar aqui 7 quintas-feiras. A minha inteligência, né? O meu lado inteligente disse assim: por que não muda no primeiro dia? Por que tem que ser 7? E por que esse número 7? E ele falou assim: Deus vai operar nestes 7 dias. Eu fiquei olhando, como é que é isso? Aí ele foi, primeira quinta-feira eu fui lá, e ele orou, ele falou: levantem o palito. Eu falei: bom,
Quem já levantou tanto dinheiro para a mão de médico, levantar um palito não custa nada. Levanta o palito, vamos orar, oramos, 2 dias oramos, 3 dias oramos. Chegou no 7º dia, ele falou: hoje é o dia, nós vamos quebrar essa maldição. Fica até arrepiado lembrar. E ele falou assim: você vai segurar esse palito como quem segura a sua vida na presença de Deus. Porque ele estava agindo com inteligência ou com sabedoria? Então ele não estava nem aí para o meu conhecimento, nem aí para as pessoas. Tem um empresário ali, tem um outro lá que é drogado, não está nem aí. Ele estava ligado no trono da graça. E aí ele fez a última oração e falou: agora quebra isso sem dó e nem piedade, porque sai da sua vida agora. Eu quebrei o palito com até raiva, e de repente fiquei assim, que nem está agora, todo arrepiado. Eu falei: que é isso? O que está acontecendo? Ele estava atuando pela sabedoria, porque ele tinha intimidade com Deus. E é isso que precisa entrar no nosso coração. Quando a gente começa a pensar, eu vou só citar, mas você fala assim: o casamento, eu vou escolher uma pessoa para estar comigo. Você procuraria aquela pessoa que tem 5 faculdades, que tem muito dinheiro, que de repente, tem facilidades por aí, talvez muito bonito, cara que nem eu, assim, coisa mais linda do mundo. Bispa não aguentou, olhou para mim e falou: quero é esse. Tá certo, passou o tempo, envelheceu, ficou assim estragado, mas não era estragado. Quem estragou foi ela. Brincadeira, é brincadeira. Aí de repente a gente começa a entender que as nossas escolhas vão definir o nosso destino, o nosso futuro. A gente não percebe que nós estamos procurando coisas, e nós podemos ter muito mais que tudo isso. Então, se fosse de repente falar assim: puxa, se eu conseguisse escolher com sabedoria. Então, fala a verdade, quando você está em Cristo e encontra uma pessoa que você ama, apesar de alguém dizer para você: esse cara é feio, ou essa mulher não é bonita, mas a boa aparência, quando você ama, tudo fica mais lindo. Você já reparou quando você está com uma pessoa que você gosta? Você não está preocupado se ela gastou 10 mil reais no cabeleireiro, se ela fez a unha de porcelana, se ela, sabe, você não está preocupado. Você quer ficar com ela. Eu estava brincando com a dona Bispa, que quando eu conheci a Bispa, a gente estudava no Colégio João Ramalho, e ela trabalhava naquela empresa chamada Borg Warner, que hoje é Saks, e lá fazia lona de freio. Alguém já sentiu o cheiro quando fabrica lona de freio? É um cheiro muito ruim. É um cheiro. E ali ela tomava aquele lado do Piraporinha, ali aquela parte, final da Avenida Piraporinha, que quando você chegava com o carro, já ficava cheirando. Então eu ia, pegava ela lá, levava para casa dela, ela tomava banho e levava para a escola, para ajudar ela rápido, tal, aquela coisa. E eu falava: nossa, esse cheiro não é muito legal não. Mas eu gostava de quem? E o cheiro começou a não importar mais. Eu brinquei com ela outro dia, eu falei: que saudade daquele cheiro. Porque aquele cheiro tinha amor, aquele cheiro tinha graça. Sabe quando você vai encontrar uma pessoa e o seu coração toca o sininho? Você fala assim: nossa, estou meio nervoso. Então era um negócio muito especial. Por isso a gente começa a perceber que quando você ama, não é a aparência externa que vai te dominar, mas é o que ela tem dentro dela, é como ela interfere na sua vida. Por isso nós temos que ter sabedoria, mais do que inteligência. Por quê? Porque quando você está ligado a Deus, você começa a achar pessoas que também estão ligadas a Deus. Essa é a verdade. Muitos casamentos hoje têm dado problema, até nas igrejas, porque as pessoas não estão buscando com sabedoria, eles estão buscando com inteligência. Eu quero aquele menino porque ele toca, eu quero aquela menina porque ela canta, eu quero aquele outro porque ele faz não sei o quê. Eu gosto muito daquele, é meio chato, mas é enjoado. Eu gosto de gente enjoada, até casar, depois já não quer mais, enjoado demais. Mas quando você procura com sabedoria, você procura alguém que tenha a mesma
inclinação que você tem para Deus. E quando Deus está no relacionamento, as boas condições financeiras vira provisão de Deus. Não foi isso que o pastor Fábio falou? Vira provisão. Deus te dá sempre alguma coisa. Então casar com uma pessoa rica não é a tua saída, mas casar com uma pessoa que tem intimidade com Deus trará a prosperidade de Deus no casamento. Quando a bispa me conheceu, eu era muito rico. Imagina, né? Nem a gente namorava, nem o carro eu tinha, nem Fusca. Mas um Fusca que eu comprei, ela lembra bem que a bateria caiu pelo assoalho. A porta era amarrada. A porta era amarrada com cinto de segurança para não abrir. E eu falava para ela assim: não põe os dois pezinhos no mesmo lugar, por favor. Coloca um na lateral e outro na outra. Porque se colocar os dois é perigoso passar. Um dia eu estava indo com ela assim, muito em velocidade, né, achando que era o Fittipaldi da época lá, ou o Senna, ou sei lá que é o de hoje. E de repente a bobina soltou do motor, caiu pelo buraco e o carro encostou. Aí eu falei: o que aconteceu? Ele apagou de repente. Levou 2, 3 minutos, encostou o motoqueiro atrás de mim e falou: caiu do seu carro. Quando eu olhei, era a bobina do carro. Ela conheceu o cara mais rico da vida dela. Eu. O cara veio com tudo. Mas hoje, a gente viajou para os Estados Unidos, já nem sei quantas vezes, viajou para outros lugares, fez coisas, ajudou pessoas, dei carro para muitas pessoas, abençoamos um pastor com uma casa, fizemos tanta coisa. E aquele sujeitinho que tinha um carro que caiu a bobina e que a bateria também foi embora, e aí? Cadê aquele cara? Eu deixei a inteligência de lado para assumir a sabedoria, para estar na intimidade com quem pode todas as coisas. E hoje nós estamos vendo as pessoas querendo ser iguais aos outros seres humanos. Nós precisamos ter a referência de Cristo na nossa vida, porque as pessoas são falhas, Jesus não é falho. As pessoas mudam de ideia, Jesus não muda de ideia. Por isso, nós precisamos estar aptos a isso. Quando a gente falou de amoroso, coração em Cristo é amoroso, sincero, a gente lembra logo: os mentirosos não entrarão no reino de Deus. Fiel, como Cristo amou a igreja, lembra? Que o homem deve ser fiel à sua mulher, deve cuidar da sua mulher como Cristo cuidou da igreja. Leal, os dois se tornarão um só, com projetos para toda a família, ser um zelador de Cristo, gerar filhos para que sejam pastores, para que sejam homens de Deus, mulheres de Deus, para que tenham um ensinamento perfeito, para que vivam realmente com sabedoria espiritual, ensinando que recebeu tudo de Deus, por Ele, para Ele e com Ele. Jamais você estará sozinho. O inteligente, né? Ele tem o lado dele de perspicaz, de conhecer. Nós temos sim inteligência para aprender a Bíblia, para poder buscar informações até na internet, para aprender com os outros, né? Conhecer mais profundamente quem é esse Jesus. A gente fala: peraí, eu tenho aqui a inteligência para arrumar material, para conhecer, prestar atenção nas pessoas, para avaliar aquilo que me foi dado, mas eu tenho sabedoria, busco sabedoria, porque quem tem sabedoria, eu disse que tem intimidade com Deus. Então a sabedoria precisa estar em nós, porque todo o restante vai mudar. Infelizmente é o que eu disse, os relacionamentos, não só casado, mas sociedade. Quanta sociedade deu errado? E aí o cara fala: eu não sei porque deu errado. Sabe sim, irmão, deixa de ser cara de pau. Lógico que você sabe. Você está se metendo com alguém que não tem nada a ver com a fé que você tem, e vai dizer agora que não sabe porque está dando errado? Deus não se deixa escarnecer. O Senhor não divide a sua glória. Ele tem você como fiel. Então ande com pessoas que sejam fiéis. Escolha pessoas que tenham a mesma visão que você, que tenham mesmo projeto, mesmo objetivo.
Você já conhece inteligência, mas você precisa viver em sabedoria, intimidade com Deus. Isso vai mudar a tua vida. Provérbios 9:9 fala assim: instrua o homem sábio, e ele será ainda mais sábio. Ensine o homem justo, e ele aumentará o seu saber. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O que é o princípio da sabedoria? O temor do Senhor. Quando ele fala o temor do Senhor, ele está dizendo para você que você precisa colocar Deus em primeiro lugar. Quer dizer, está diferente da vontade de Deus? Está, não serve para mim. Está diferente da orientação de Deus? Está, não vou fazer. Não é o caminho. Mas espera aí, puxa vida, agora tudo você quer falar para Deus? Sim, tudo eu quero falar para Deus, porque um dia eu quero estar com Deus plenamente e totalmente. Então eu quero falar para Deus. O dia que as coisas precisar de ajuda, eu quero ajuda de quem? Quando o médico diz, comigo não tem mais jeito, eu não sei mais o que fazer, você procura quem? Então, coloque Deus em primeiro lugar na sua vida. Ele precisa. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é entendimento. Espera aí, eu vou conhecer, eu vou viver, pois por meu intermédio os seus dias serão multiplicados e o tempo da sua vida se prolongará. Através de Deus, você vai ter os seus dias multiplicados, quer dizer que você vai viver muitos dias em paz, e o tempo da sua vida se prolongará. Você vai ver a mão de Deus lutando e pelejando pela sua vida, né? Isso é importante. Jesus sempre ensinou com sabedoria, porque conhecia e tinha intimidade com o Pai. Ele tinha já o conhecimento, a inteligência, o firmamento, ele já tinha. Ele veio como carne, porém ele era o Filho de Deus. Ele sabia o que veio fazer. Ele veio pagar o preço dos nossos pecados. Ele veio salvar o que estava perdido. Ele veio dar vida, e vida em abundância. Ele sabia disso. Por isso, quando a gente olha para cá, fala assim: peraí, ele sempre ensinou com sabedoria. Por que ele não fala aqui, ele sempre ensinou com inteligência? Porque a parte que nos une a Deus não é a faculdade. Porque se fosse, naquela época, tantos anos atrás, muito pouca gente tinha algum conhecimento mais profundo. A maior parte tinha conhecimento simples, tipo de produzir alguma coisa, de pescar, de construir uma casa, de serrar madeira, coisas básicas. Mas não eram pessoas de estudo. Muita gente nem sabia o que era estudo, não sabia nem fazer as contas direito. Aí você fala, mas eles se tornaram discípulos, e alguns discípulos se tornaram apóstolos. E como eles conseguiam fazer tantos milagres? Porque eles não agiam simplesmente com a inteligência. Eles tinham sim a inteligência para andar com Jesus. Eles andaram com Jesus os 3 anos, dia e noite. E quando eles estavam com Jesus, o que acontecia? Eles aprendiam olhando o que Jesus estava fazendo. Jesus usava a sabedoria da sua intimidade com Deus para que eles aprendessem. Quando eles entenderam isso, eles passaram a usufruir da mesma condição. Houve uma transferência de autoridade. Fizeram faculdade para isso? Não. Estiveram juntos, sentiram, entenderam, participaram, né? Eles não eram doutores, na maior parte eles não eram de família rica, eles não tinham parentes de grande na agricultura, não tinham essas coisas. Poucos tinham alguma coisa, mas eles tinham esse lado: aprender, receber e distribuir. O que eles receberam, eles passaram a distribuir. Não eram aqueles que entre nós vamos dizer assim, na nossa visão, né, seria importante. Foi aquilo que eu disse no começo: o meu líder, quem me ensinou a ser o que eu hoje sou, foi uma pessoa que tinha menos cultura do que eu, mas tinha muito mais sabedoria para viver a presença de Deus com a vida dele. Por isso, eu naquela igreja, junto com ele, recebi os dons. Naquele período eu aprendi a orar. Naquele período eu aprendi o que era certo, o que era errado e o que fazer. Não porque ele fosse um homem
vamos dizer assim, com toda aquela cultura, diplomas e tal, mas porque ele tinha uma intimidade com Deus. Fala para o irmão do lado: cuidado, nós estamos ensinando nossos filhos a serem inteligentes, mas estamos esquecendo de ensiná-los a ser sábios, porque a inteligência vem da escola, a sabedoria vem de Deus. Nós precisamos conseguir entender isso, porque ainda outro dia eu estava conversando com uma pessoa, e ele estava falando isso para mim, e falou assim: eu não sei como é que vai ser, as coisas vão ficando cada vez mais difíceis, porque os jovens não aceitam mais, não obedecem mais e tal. E nós estávamos conversando, e eu falei para ele: sabe qual é a diferença? Antigamente, a maior parte do ensinamento vinha dos pais. Meu pai dizia: não pegue nada que não seja seu. Toda vez que você pegar alguma coisa que não é sua, é igual a roubo. Um palito de fósforo é roubo, qualquer coisa, um carrinho é roubo. E quando a gente pegava, que nem um dia aparecia em casa com o carrinho do vizinho lá, ele falou assim: isso não é seu. Eu falei: não, mas é do vizinho. E ele falou que pode ficar comigo hoje, amanhã eu devolvo para ele. Ele me pegou pela mão, pegou o brinquedo, foi na casa da vizinha lá, bateu na porta: dona fulana, só um minutinho, posso falar com a senhora? Pode. O Marcos apareceu com esse carrinho, é do seu filho, a senhora sabia? Ela falou: eu não sabia, mas não tem problema, senhor Ari. Aí ele falou: tem problema sim. Ele não tem que trazer nada dos outros para casa sem autorização de alguém adulto. E aí eu fiquei ali, ele pegou e falou: devolve. Eu devolvi. Ele falou: você entendeu? Eu falei: entendi. Ele falou para a mulher: não leve a mal, mas esse é o ensinamento em casa. Por isso eu nunca tive coragem de pegar nada que não fosse meu, porque desde pequeno ele dizia: quando você pega uma coisa que não é sua, é igual a roubo. Eu não sou ladrão, não mexo. Isso precisa entrar no nosso coração, porque hoje nós estamos terceirizando o ensinamento. Deixa a escola ensinar, não, deixa aí o conselho tutelar lá ensinar, não, deixa lá a televisão ensinar. Amado, se eles fossem bons, o mundo não estava nessa podridão que está. Agora Deus deu a zeladoria, não foi para eles, foi para você. Quem o seu filho chama de pai, quem o seu filho chama de mãe? É o vizinho? É o dono da escola, o professor? E nós estamos terceirizando algo que não pode, porque lá eles podem dar até a inteligência, o entendimento, lá aquela parte da escola, mas eles nunca vão dar a sabedoria que vem de Deus. Isso é você que dá. É por isso que nós falamos que o pai é o sacerdote do lar, a mãe é a sacerdotisa do lar, porque eles têm uma responsabilidade que foi entregue por Deus. Então nós precisamos abrir o nosso coração para viver essa condição. Nós estamos falando de fevereiro, o ano que vem. Nós queremos ter um ano abençoado, mas nós queremos ter uma vida abençoada, nós queremos ter uma família abençoada. Então nós vamos precisar aprender a viver através da sabedoria que vem de Deus. Nós vamos precisar entender que o nosso casamento está pautado não nas coisas que o mundo diz, porque o mundo diz muitas coisas. O mundo diz que você precisa ser feliz, o mundo diz isso e aquilo, e muita gente trai a mulher, muita gente trai o marido, muita gente mente, muita gente engana, muita gente faz coisas erradas, usa o dinheiro de forma fraudulenta, não leva para casa o recurso para pagar as contas, porque gasta em bobagem. Muitas pessoas começam a ter: não posso falar para meu marido a verdade, se eu falar ele não me deixa ficar com o dinheiro, e daqui a pouco quando eu vejo, a mentira já faz parte, o engano já faz parte, a podridão já faz parte do meu relacionamento. Como é que Deus pode abençoar um negócio desse? Então eu preciso entender que o ano de 2024 vem para mudar a tua história, vem para fazer de você alguém próspero, para que você tenha o melhor, para que você viva o melhor, para que nada atrapalhe, nada possa impedir. Você terá amor e receberá e dará amor, você terá bênçãos e os seus filhos serão abençoados, sua casa será abençoada, seu trabalho será abençoado, aonde você colocar as suas mãos prosperará, porque você é um escolhido do Senhor. Viva a verdade de Deus. Apesar deles não serem doutores, né?
eles viviam repletos do Espírito de Deus através de quem? De Jesus. A sabedoria de Deus encontrou lugar nos seus corações. Quando a sabedoria de Deus encontra lugar no coração da gente, sabe o que estabelece? A fé. Se você deixar um espaço para Deus se manifestar, a fé vai se multiplicar dentro de você. E quando a fé se multiplica, o impossível acontece. Nós precisamos abrir o nosso coração para entrar nessa dimensão da intimidade. Eles abriram o coração, começaram a andar com Jesus, a ver Jesus, a sentir aquilo que ele estava sentindo, a aprender com aquilo que ele estava aprendendo. E isso trouxe o quê? Algo novo. Num dado momento, você vai lá na Bíblia e fala que Jesus chegou lá no tanque de Siloé e tinha um homem que ele estava lá há 30 e tantos anos, toda vez disse que mexiam a água, mas primeiro descia um, descia outro, e ele olhou para aquele homem e disse para ele: você quer ser curado? Você lembra disso? E aí o homem disse: eu quero ser curado. Ele foi lá e curou aquele homem era aleijado. Mas aí os discípulos estavam com ele, os discípulos estavam lá, e inteligentemente aprenderam, viram como funcionava, viram que a manifestação de Deus estava sobre a vida de Jesus, e que Jesus estava trazendo a eles o ensinamento, a orientação, o preparo, mostrando para eles como Deus opera. E agora chegou a outra vez, a vez deles. Jesus já tinha partido, Jesus já tinha subido. Atos 3, acontece outra situação que você conhece bem. Pedro e João subiam juntos ao templo, à hora da oração, a 9ª, e era trazido um varão que desde o ventre da sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham a porta do templo, chamado Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Ele, vendo a Pedro e João que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. Pedro com João, fitando os olhos dele, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. Disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta e anda. Ele só fez isso por quê? Porque ele viu Jesus perguntar para aquele outro homem: ei, você quer ser curado? Olha, não dá para mim ser curado, porque eu estou aqui coxo, parado no chão, e toda vez que move as águas, eu não entro nas águas, não dá tempo. E Jesus fez o quê? Ficou preso nas águas? Não, Jesus não falou assim: espera aí que eu vou pegar lá a vassoura da vizinha e vou mexer as águas para você. Ele simplesmente disse para ele: levanta, pega a tua cama e vai. Acabou. Eles olharam aqui e falaram: espera aí, eu estou de frente com um coxo, na porta do templo, lugar certo, fazendo a coisa errada, né? Na porta do templo pedindo esmola, lugar certo, porta do templo, pedindo esmola, está errado. Ele precisava era de cura para poder trabalhar e ter a vida dele, só que ele estava fazendo a coisa da forma errada. Mas eles olharam e viram que ele estava pedindo, por isso eles falaram: olha para nós, olha para nós. Ele não queria que eles olhassem para ele para saber se eles eram cultos, se eles eram ricos, se eles tinham capacidade, mas para olhar para eles, para saber que eles tinham algo que veio de Deus, que eles tinham algo especial, a sabedoria que vem do céu. Por isso ele falou: olha para nós, tira os olhos do resto. Amado, você percebe quantas vezes as pessoas estão colocando os olhos em tantos lugares, mas não estão colocando os olhos na sabedoria de Deus, não estão se apoiando no que é necessário. E aí as coisas ficam difíceis, aí um milagre não acontece, aí você não atinge o objetivo, aí as coisas começam a ficar ruins em casa, aí a separação no casamento, aí há desemprego, aí as pessoas passam até fome. Aí você fala assim: onde estão seus olhos? Onde estão seus olhos? Porque na verdade o milagre não depende de nada disso. A água não se movimentou, mas o homem foi curado. Ele não recebeu a esmola, mas recebeu apoio, levantou nos seus pés e saiu andando. Quando a gente olha para isso, a gente começa a entender que Deus está querendo mover em nós a sabedoria. Ele não quer mais você simplesmente com a inteligência. Me perdoa, irmão,
A inteligência hoje, olha, até aquela artificial está dizendo que vai construir uma voz igual a sua, está dizendo que vão colocar imagem sua, estão dizendo que vão entrar na sua conta bancária, estão dizendo que vão fazer 1000 coisas, mas não existe inteligência artificial que te leve para o céu. Não existe, olha, não tem como você pegar toda a inteligência artificial do mundo, com toda a capacidade do mundo, e dizer, pronto, agora eu sei como eu abro a porta do céu. Não vai abrir. Por quê? Porque ela depende da sabedoria de Deus. A tua fé precisa ser alterada, precisa ser restaurada, a tua fé precisa ser estabelecida. Não porque você tenha alguma coisa, não porque você seja alguma coisa, não porque você já conhece tudo. Eu canso de ouvir pessoas falar. Um dia uma pessoa chegou para mim e falou assim, você não era de família evangélica? Falei, não. O seu pai não era pastor? Não. Você fez, na época, não tinha curso de teologia, depois que eu fiz o técnico lá, mas você tem curso de teologia? Não, não tenho. E como é que você quer falar comigo que o meu avô é pastor, meu pai é pastor, e não sei o que, e começou a falar? Tenho tantas bíblias em casa. Ele tinha muita inteligência, mas só pela fala dele, ele não tinha nenhuma sabedoria de Deus. Porque o que ele deveria ter olhado era assim, como você se comporta, como Deus opera através da sua vida, como tem acontecido as coisas contigo, como eu posso ver os sinais de Deus se movendo em você. Fala para o irmão do lado, eu já posso ver os sinais de Deus se movendo em você. Deus está querendo mover os sinais dele em você, para mostrar para você que ele não depende do seu dinheiro, ele não depende da sua sabedoria, ele não depende de tudo aquilo que você tem ou pode vir a ter. Ele é Deus, e ele quer trazer isso para a sua vida. Quando nós olhamos aqui mais para o final, ele falou assim, e conheciam-no, pois era ele que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo. Ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que lhe acontecera, e pegando-se ele a Pedro e a João, com todo o povo, correu atônito para junto deles, no alpendre chamado de Salomão. E quando Pedro viu isto, disse ao povo, varões israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar este homem? João não falou assim, cuidado aí, vocês estão mexendo com um cara poderoso, hein? Cheio do poder de Deus. Não. Por que vocês estão olhando para mim com essa cara de assustado, de pasmo? Vocês estão olhando errado. Nós não fizemos nada, e nós não fomos melhores, não foi por virtude nossa, não foi por santidade nossa que nós fizéssemos isso. Ele estava querendo dizer o quê? Foi por Jesus Cristo que veio o milagre na vida deste homem. Com dinheiro eu não compro Jesus, com poder eu não compro Jesus, com as coisas do mundo eu não compro Jesus, mas quando eu me entregar a Ele, Ele vem correndo e começa a andar com você em intimidade. Então aí eu começo a entender o que Deus está querendo falar para a gente. Aqueles apóstolos estiveram com Jesus, ouvindo e vendo a ação da sabedoria, e os apóstolos desse encontro com o paralítico usaram da inteligência para lembrar do aprendizado com Jesus, se disponibilizaram a uma ação de sabedoria. Você está aqui todo dia, ou cada culto, recebendo palavra. Cada pastor veio aqui e ministrou você, o missionário veio aqui e ministrou você. A tua inteligência absorveu tudo isso, mas tudo isso só foi colocado para que você pudesse enxergar a presença de Deus mais na intimidade. Toda essa inteligência, todo esse preparo não era para dar a você nenhuma coisa diferenciada, mas era para te colocar na intimidade com o Senhor, era para te levar a essa intimidade, era para te fazer entender que você pode, sabe, não é assim, então tá, quem pode é o pastor 1, é o pastor 2, o pastor 3, quem pode é aquela outra pessoa, quem pode é o apóstolo, quem pode é você, porque nós não somos nada, Jesus Cristo é tudo, e o poder dele se manifesta sobre você. Hoje, ora baraqueche ni baracala barachou.
O Senhor está te chamando para algo novo. Não é para você saber mais nada, porque saber você já sabe tudo. Agora é colocar em prática. A sabedoria que o Senhor colocou em você tem que ser transferida. Você precisa começar a lembrar de cada situação. Eles olharam e viram: bom, Jesus não moveu as águas, mas botou aquele homem em pé e mandou ele levar a cama dele embora. Pega os seus problemas, ele, a maca arrastava ele, os problemas levavam aquele paralítico. Talvez tenha coisas que estão levando você, tenha coisas que estão ferindo você, tenha coisas que estão machucando você. Hoje Deus está dizendo: eu vou inverter essa situação, eu vou pegar aquilo que te paralisava e vou fazer você carregar como quem carrega um pacote. Nada mais vai te segurar, te atrapalhar ou te impedir. Você precisa se liberar. Cada vez que Jesus chegava no lugar, ele não ficava perguntando qual é a dificuldade, ele já vinha com a realização. Por quê? Porque não existe nada que possa impedir o mover e o poder de Deus. Quem aqui acredita nisso? Chegou a hora de você usar da sabedoria para fazer e viver milagres poderosos de Jesus na sua vida. Quando eu me converti, eu ficava ouvindo eles falar em línguas, sobre Deus falar alguma coisa para a pessoa, sobre sinais. Eu ficava ouvindo. E aí um dia eu estava ouvindo, porque eu comecei a ir junto com umas senhoras que eram do círculo de oração, quando a igreja mudou lá para a rua Xingu, lá na época. E tinha umas senhoras que elas queriam fazer oração às 6 horas da manhã. E eu falei: eu vou lá, eu vou junto. E o meu líder, ele falou assim: Marcos, você não precisa estar lá, cara. 6 horas da manhã, você vai sair de São Bernardo umas 5h15 no máximo. E depois, só estão lá as senhorinhas. Só estavam as velhinhas, aquelas senhoras mais experientes, aquele pessoal que era antigamente chamado de círculo de oração. Fogo puro. Eu falei: é lá mesmo que eu vou, é lá no meio. E aí a gente chegava de manhã, juntava lá e começava a orar, meu irmão. E Deus começava a se movimentar de tal maneira que a gente chegava a ouvir passos andando à nossa volta, ouvia Deus falando coisas, e parecia que tinha outras pessoas dentro do próprio salão. E a gente fala: que é isso, que loucura é essa? Aquilo para mim foi uma declaração assim: Marcos, para de acreditar nas coisas que você aprendeu. Você aprendeu na faculdade muita coisa, você aprendeu lá nos seus cursos muita coisa, mas aqui é diferente. Aqui Deus se manifesta, aqui Deus está liberando coisas tremendas, respostas, questionamentos, curando na hora. Isso para mim foi assim um sinal, porque aquelas mulheres que estavam lá eram bem mais novas que eu, bem mais velhas que eu, era bem mais nova que ela, e a cultura delas era simplória, era humilde, mas o que elas falavam, Deus respondia. O que elas chamavam, Deus mandava fogo e colocava coisas. E eu falei: então peraí, não é o grande curso que vai me colocar perto do altar? Não é as pessoas todas aí conhecedoras de tudo que vão me levar ao grande conhecimento? Não. E ali eu comecei a conhecer esse lado. Entra na sabedoria de Deus, na tua humildade, no teu amor, na tua consideração. Mas será que você está livre? Seu coração está solto para você poder começar a falar com Deus sem nenhuma barreira, sem preocupar com quem está do seu lado esquerdo, quem está do seu lado direito, sem se preocupar com o que vão achar de você, o que vão dizer de você, o que vão dizer daquilo que você faz, porque é loucura, irmão. Crente, para ser crente, tem que ser louco, senão ele só vira figurinha. Você já viu um álbum de figurinha desse de futebol? Alguém já viu? Quando você viu, tinha jogadores lá dentro? Tinha? Muitos? Tinha figurinha. Eles jogam? Não. Eles fazem alguma coisa? Não. Você olha lá e tem uma imagem, mas eles não fazem nada. Tem um monte de crente que é assim, figurinha de álbum.
está colado, tem cara até de jogador, mas não faz gol, não dá futuro. Mas por quê? Porque aquilo lá é só um álbum, aquilo lá é lembrança, aquilo lá é coleção. Você não vive de coleção, você vive de intimidade com o Senhor.